E aí, povo, meu povo mais lindo. Mentira, mas tudo bem. São alunos, né? Aluno tudo bonito, tudo lindo aos olhos do professor. Então, pessoal, como a gente ficou devendo o sistema de dimensionamento do off-grid, eu vou passar para vocês agora e espero que fique tudo bem claro, mas caso haja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Na descrição do vídeo vai estar todos os meus contatos e alguns links necessários também, caso vocês tenham dúvidas de um sistema que é paralelo ao nosso, mas a gente precisa conhecer, mas que não é o foco do curso, não é o foco do tema, tá? E lá nos comentários vocês colocam as dúvidas de vocês, caso tenham, tá? Vai ser bem rápido, não demora muito, são poucos os slides e a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui na tela maior. Esse aí é o nosso curso, né, aqui no Cabo de Santo Agostinho, e aí a gente vai tentar fazer de forma bem objetiva e clara, tá? Aí na prática a gente vai usar uma residência que possui 10 lâmpadas LED de 12 watts ligadas durante 5 horas por dia. Ah, professor, mas eu não tenho 10 lâmpadas, eu tenho 50 lâmpadas. E aí, o que é que eu faço? Só é mudar as 10 lâmpadas ali pelas 50. Né? Ah, mas a minha lâmpada não é de 12 watts, é de 35. O que eu posso fazer? Vai lá e muda 12 watts pelo 35. Professor, minha esposa não usa 5 horas por dia só a minha lâmpada, ela usa 20, 30 horas por dia. Tá bom, então bota lá as tuas 30 horas por dia. Brincadeira, 24, né? Mas assim, só pra gente ter uma ideia, tá? Aí eu vou ter uma televisão nessa nossa casa, né? Ela tem uma televisão de 200 watts. Onde é que a gente vê essa potência, professor? Atrás da TV, com certeza vai ter uma plaquinha. Se não tiver essa plaquinha, então você vê a característica da sua TV e aí você vai na internet e procura os dados técnicos dela e aí ela vai te dizer qual é a potência que ela tem, tá? E aí a duração de quanto tempo você fica na frente da televisão. Se eu pudesse, eu ia estar na Netflix o tempo todo, mas eu tenho que dar aula, então não posso, né? Mas aí tudo bem. Eu coloquei aqui 4 horas para efeito de cálculo. Uma geladeira de 200 watts ligada durante 10 horas. Mesma coisa, tá, pessoal? Uma geladeira atrás ela tem a potência exata que ela utiliza para poder gelar as coisinhas de vocês. E aí, durante 10 horas, essas 10 horas, atrás também, nessa mesma plaquinha, ela vai dizer quanto tempo o compressor dela liga e quanto tempo ela só mantém. Tá? Então, ou tem na plaquinha, ou então vocês procuram os dados técnicos da tua geladeira na internet também. A minha são 10 horas, eu conferi. Tá? Então, a minha são 10 horas ligadas. Então, ela passa 14 horas desligada e 10 horas ligada. Ela fica fazendo esse balanço. Tá? Então, vamos embora. Quando um cliente vem falar alguma coisa desse tipo para a gente, ele vem, além desses dados que a gente precisa ter, a gente precisa de outra situação. E qual é essa situação? A gente vai usar aqui uma bateria de chumbo ácido 240 ampere-hora de 12 volts, com profundidade de carga de 50%. Mas, Aníbal, o que é essa profundidade de carga? A gente vai ver daqui a pouco. Tá? E o resto é a mesma coisa, é uma bateria 240 ampere-hora, dessa que a gente usa em carro, só que essa daqui é para energia solar, tá? E aí a gente vai manter esse padrão, tá? Isso aqui vai ser a característica do nosso sistema, o que a gente vai precisar. Então tudo que vai ter daqui para frente vai ser baseado nessas características e nessa condição técnica que a gente viu aí em cima, tá? Essa partezinha aqui, ó, tá? Então a gente vai vendo por aí. Consideraremos 2 dias de uso, supondo 2 dias intensos de chuva, aqueles dias bem escuros que a gente não tem quase radiação nenhuma, ou até zero, né? Onde a gente não vai ter incidência na nossa placa para poder gerar energia. Então a gente vai usar esses dois dias de uso por 2 dias de chuva, tá? Por isso, certo? Nossa região ela tem 7 horas diárias de insolação máxima, tá? É uma média anual. Então, o que é que a gente vai fazer? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre insolação, eu vou deixar na descrição do vídeo esse link aqui que vocês vão saber um pouco mais de insolação por área.
Aqui a gente está na área do Nordeste, Pernambuco, Recife, Cabo de Santo Agostinho. E aí a gente tem essas 7 horas diárias de áreas de insolação máxima. Mas aí você, não sei onde você está, então vocês olham qual é a insolação que vocês têm. E a nossa tensão de alimentação da instalação vai ser 220, né? Ah, Aníbal, mas eu estou em São Paulo. Qual é a tensão daqui? É 127, 110. Então você vai fazer o cálculo em cima da tensão que é na sua região, tá? E aí o que acontece? Para que a gente vai servir? Para que vai servir para nós isso aqui? A gente vai precisar da corrente máxima do sistema. Então, para a gente ter a corrente máxima do sistema, eu preciso da tensão, porque eu vou saber a potência dividido pela tensão da corrente. Beleza? Então, vamos embora. Tensão do banco de bateria, a gente vai botar 24 volts. Tá? Poderia ser 12? Poderia, mas eu vou botar 24. Por que, Anil? Porque eu quero dificultar as coisas. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos para as contas, né? Que é o mais gostoso. Bom, então eu vou botar aqui, ó, que 10 lâmpadas de 12 watts durante 5 horas vai se transformar em 600 watt-hora. O que foi isso que eu fiz? Eu transformei o meu consumo das lâmpadas em energia, tá? E o que é que eu faço com isso? Eu multiplico pelo tempo que ela vira energia. Então eu tenho 600 watt-hora só para as lâmpadas. Eu tenho uma TV de 200 watts durante 4 horas. Vamos transformar isso para energia, deu 800 watt-hora. Eu tenho uma geladeira de 200 watts, que no meu caso aqui, 10 horas por dia. Então, 2.000 watt-hora. Então, eu tenho um total de 3.400 watt-hora por dia, ou 3,4 kWh. Beleza? Então, vamos dimensionar, né? Pronto, guarda esse número, tá? Pessoal, quando eu falar de 3.400 ou 3.4K, é a mesma coisa, tá? Então, só para vocês ficarem se ligando aí que 3.400 dividido por 1.000, eu transformo para quilowatts, tá? Então, vamos lá, vamos ver a nossa energia. Então, quando a gente fala de dimensionamento, a nossa energia vai ser 3.400 watt-hora por dia. Por que eu fiz isso? Eu somei todas elas e deu 3,4, ou seja, 3.400 watt-hora dia. Energia necessária. Como eu tinha falado lá no início, a gente vai usar ele para 2 dias, correto? Então, vão ser 3.400 watt-hora vezes 2 dias. Então, minha energia necessária vai ser de 6.800 watt-hora, tá? E aí o nosso banco de bateria deve ter uma tensão de 24. Quando tem 24, então quanto é a tensão que ele vem? 12. Então se são 12 volts, então a gente vai ligar eles em série. E como é que a gente faz isso? Desse jeitinho aqui, ó. Tá? Então a gente vai pegar o positivo de um lado, negativo do outro e juntar o positivo de uma com o negativo da outra. Então, nesse formato aqui, nós temos aqui entre esse ponto e esse ponto preto, o vermelho e o preto aqui. Vermelho e preto só lembra de Esporte Clube do Recife, né? Tá, mas voltando para a aula. O melhor de Pernambuco, só para constar. E aí fica da seguinte maneira. Ligando em série, o positivo com o negativo do outro, fica aqui nas extremidades, vão ficar 24 volts. Beleza? A capacidade do banco de bateria, pessoal, vai ser o seguinte. A energia que a gente calculou para 2 dias, que foi 6.800, certo? Dividido pela tensão, 24. E dividido também pelo 0,5, que é a profundidade da bateria. O que é esse 0,5? Esse 0,5 é do tipo assim, ó. Você vai carregar o seu celular. Você carrega, ele chega em 100%. Quando ele chega em 100%, você vai esperar ele descarregar para poder carregar de novo. Geralmente as pessoas botam em bateria de celular, chega a 5%, 10% e botam para carregar de novo. No caso da bateria, ele tem uma ficha técnica. Essa ficha técnica varia de 30% a 60%.
eu estou colocando aqui 50%, que é o que a maioria pede, que ele não descarregue menos que 50% da sua carga, tá? E aí a gente vai calcular com esse 50%, porque esse 50% vai estar lá no controlador de carga, que a gente vai ver daqui a pouco, e aí ele vai fazer o cálculo para vocês e vai carregar assim que possível, né? Isso aí a gente vai explicar um pouquinho depois. Tá? Então, considerando o uso de uma bateria de 240 ampere-hora, a gente vai determinar o número de conjunto de bateria, né, que está conectado em paralelo. Então, o número de bateria vai ser o seguinte: a gente pega o 566, divide pela quantidade de uma bateria, que é 240 ampere-hora, e a gente vai ter um número quebrado de 2,36. A gente arredonda para 3 conjuntos. Então, a gente vai ter 3 conjuntos de 2 baterias em paralelo com essas 2 baterias em série. Então a gente vai ter 6 baterias. E como é que a gente vai ligar? Porque a gente exemplifica para ficar um pouquinho mais fácil. A gente vai pegar as 2 baterias em série, como vão ser 6, né? Então 2, 2 e 2. Isso vai ter um equipamento, 24 volts, é óbvio, que vai ser o nosso controlador, mas a gente vai ver daqui a pouco. E a gente liga todas elas em paralelo, tá? Fazendo isso, nós ligamos aqui, ó, nesse equipamento, nós vamos ter 24 volts entre o positivo e o negativo, tá certo? E aí a gente calculou o nosso conjunto de baterias para aquela situação lá do início, tá? Vamos lá? Agora a gente vai determinar a quantidade de módulo. Esse é bem simplesinho, mas a gente tem que saber. Cada painel de 250 watt pico gera aproximadamente 30 kWh por mês. Logo, se a gente for colocar para saber quanto ele gera em um dia, é só pegar esses 30 e dividir por 30, porque um mês tem 30 dias. Beleza? Então, é bem simples. E a gente precisa de 3,4 kWh por dia, lembra lá do início? Então, a gente vai precisar de 4 módulos. Por que 4 módulos? Porque se ele gera 30 kWh por mês e eu dividir por 30, vai dar 1 kWh por dia. Então, se eu tenho 1 kWh por dia e a gente precisa de 3,4, a gente coloca 4 módulos, que aí nós vamos ter 4 kWh por dia. Vai ter uma sobrazinha, mas melhor sobrar do que faltar, né? Então vamos lá. E aí a gente já sabe, pronto. A gente já tem conjunto de baterias e agora a gente já tem a quantidade de módulos. Falta algumas situações ainda, vamos lá. Então, ó, no dimensionamento do controlador de carga, que custa e varia aí um pouquinho para esse nosso sistema de 200 a 800 reais. Eu quero destacar essa Morningstar e eu não estou ganhando dinheiro para propaganda, né? É só para dizer que ela é bem confiável e bem interessante de trabalhar, bem simples e não tem problema nenhum com ela, nunca tive pelo menos, tá? Então eu gosto dela em um preço razoável com a qualidade que ela tem. Tá, tem mais caro? Tem. Tem mais barato? Tem. Mas eu não confio muito. Então nessa aí eu já trabalhei, então eu confio, tá? Então eu vou falar dela, porque ela eu já trabalhei, então eu posso dizer alguma coisa. A gente tem que levar em consideração duas situações, dois parâmetros: a tensão de operação e a corrente máxima na carga de saída, tá? Então a gente precisa disso. Então essa tensão e essa corrente vocês têm que saber. Por quê? Porque se eu tiver uma situação de 12 volts, eu preciso de um controlador de carga que controle 12 volts. Né? Então imagina, eu tenho uma tensão de 24 volts e o controlador de carga só pode controlar 24, aí complica o negócio, tá? Então vamos embora. Passando aqui. A tensão de operação nossa, que a gente viu lá no primeiro slide aqui, é de 24 volts. Né? E a corrente máxima da carga de saída, 20 amperes. Então, com a ligação em paralelo dos módulos, nós temos 37,8 volts. E a corrente máxima de 34,8. Eu achei bonitinho, por isso que eu botei esse macaquinho aí, né? Achei legal. Né? Então, vê só. Então, qual é a diferença aqui? Para vocês não confundirem de jeito nenhum. Tá? A tensão de operação, 24 volts, não tem nada a ver com a tensão que vem lá das placas.
certo? A corrente de saída é 20 amperes. Então, esses 20 amperes não tem nada a ver com a corrente da placa também, tá? Por que não tem? Eu vou explicar aqui, ó. A tensão máxima do sistema é a tensão que vem da placa. Então, nesse caso aqui, vão ser 100 volts. Então, até 100 volts, beleza. Show de bola, ele vai funcionar, tá? A nossa corrente de carga é 20 amperes e a tensão da bateria pode ser 12 ou 24. Tanto faz, não tem problema nenhum. Tá? Então, é isso aqui que eu quero que vocês entendam. A tensão máxima do sistema é aquela tensão, tá? Então, no nosso caso aqui, deu 37,8 volts. A carga de saída, a corrente máxima, esses 20 amperes, é quando vocês fizerem a conta de quanto é que vai ser a corrente da carga que vocês vão instalar, certo? E a gente vai para a potência do inversor, que é o mais simples, mas tem uma ressalvazinha que eu quero que vocês vejam. A gente tem que somar todas as potências nossas, tá? Então vão ser 10 lâmpadas de 12 watts, 120 watts, uma televisão de 200 watts e 1.5 vezes 200, que seria a nossa geladeira. Aníbal, mas por que tá dando 1.5 vezes 200? Tudo que tiver motor, existem literaturas que vai de 1,5 a 3 vezes a multiplicação pela potência que vocês têm. Então, se vocês tiverem 10 geladeiras, vocês vão multiplicar 1,5 vezes a potência, não 1. Tá? Então, eu tenho uma geladeira, eu tenho uma motobomba, eu tenho uma bomba de poço. Beleza, então por cada um você vai pegar a potência e vai multiplicar vezes 1,5. Existe literatura que você pode ir até 3, mas eu considero 1,5 que dá certinho. Na prática eu já testei e funciona bem com 1,5, então pelo mínimo cai legal, tá? E aí a gente vai ter 620 watts. Esses 620 watts, nosso inversor pode ser um de 750 a 1000 watts, tá? Aqui em torno de R$ 2.000. Eu colocaria já o de 1000, porque vai limitar a minha potência para um pouquinho a mais, tá? Então eu posso botar aí um maior um pouquinho, com a potência maior, porque a gente tem uma sobrazinha, se a gente quiser botar mais uma plaquinha e tal, né? Beleza? Esse é o nosso sistema, mas aí a gente vai para a prática aqui, ó, da seguinte maneira. Depois que nossas baterias estiverem ligadas em série, em paralelo, já tudo certinho, nós vamos começar aqui as ligações, né? A gente vai ligar as placas, e aí antes de ligar aqui no controlador de carga, a gente já mede para ver se a tensão já está certinha, tá? Então, beleza, a gente mediu, coloca no controlador de carga, tá? Esse aqui é o controlador de carga, os módulos, as baterias e o inversor, certo? E aí a gente liga as baterias e liga o inversor. Sem problema, é desse jeito, fácil desse jeito. E aí sim a gente pode ligar a nossa carga, né? Eu gostei desse bonequinho porque tem um aluno lá do presencial da última turma que parece com ele. Eu achei legal, né? Mas não vou dizer o nome dele não, porque depois me processo e estou lascado. Mas aí, pessoal, é dessa forma, bem simples, já calculado, e a ligação dela na prática, tá? Agora, ver quanto isso me custaria, tá? Base 22 de junho de 2020, né? Então, vamos lá. Placas solares, cada placa 480, a gente vai precisar de 4, 1920. Controlador de carga, eu dei uma olhadinha aqui, deu R$ 500. E teve um outro conjunto de bateria que cada uma 1000 conto. 1000 conto de rei, né? Então vai dar R$ 6.000, tá? Então o inversor 2000, né? Tem mais barato? Tem, mas é um bom inversor esse aqui que eu vi, de R$ 2.000, que dá certinho, tá? Eu vi um até de R$ 600, né? E assim, teoricamente funcionaria, só nunca testei. Esse aqui eu já testei e funciona bem. E aí a gente gastaria em torno de R$ 10.420 para terminar a nossa instalação, tá? Então com isso, pessoal, a gente termina o nosso sistema off-grid. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E caso teve alguma dúvida, coloca lá,
na descrição, lá nos comentários. Qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários, porque aí a gente vê se precisa até reformular o vídeo, tá? Pode ser que tenha alguma coisa que eu não coloquei aí e vocês ficaram voando em alguma situação. Uma coisa que é interessante saber é o seguinte, aí ainda faltam as proteções, né? Essas proteções vocês já viram como é que instalam, né? Então, as proteções dela, vocês vão lá na apostila de vocês e vai ter lá, é da mesma forma do OnGrid, tá? Aníbal, eu quero botar um string box na saída, um string box na entrada, quero colocar um quadro só para ela, que vai ficar lindo, beleza, você é do seu jeito, tá? Então, tem que ter as proteções, tem que ter, tá lá no módulo, tá lá na apostila, e aí vocês veem como é que coloca, é da mesma forma, e aí vocês instalam e vai dar certinho, tá? Pessoal, espero que dê tudo certo, espero que tenham gostado e fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até a próxima.